Boa noite! Tá começando mais um A Hora das Maravilhas. Comigo, Carla Ferdinanda. E comigo, Dani Nutri. Uma boa noite para vocês que estão nos assistindo. Brasil e fora do Brasil também. A gente está sendo acompanhado muito pela Colômbia, Chile, Venezuela, Espanha. Beijo para todo Beijo, obrigado. Brasil e a todos que andam nos acompanhando. Obrigada, gente. Dani, palavra com você. Gente, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês e trazer a minha família para a gente fazer um programa hiper mega interessante sobre evolução do tempo. Temos hoje aqui a minha família para estar falando sobre como se adaptar a essa nova forma de vida, mas as mulheres, enfim. Vamos começar aqui, porque eu estou emocionada, né? Porque para mim é muito importante ter esse programa, que é uma coisa que eu desejei muito, falei para cá. Trazer a minha família, as gerações de mulheres que me inspiraram, me motivaram e que me fazem ser o que eu sou hoje, né? Então, é sobre isso e vamos começar. Vamos começar. Boa noite para todas, lindas, maravilhosas. E é uma honra receber, Dani, sua família, porque eu sou uma agregada. Eu sou irmã de coração da Dani, ela sabe disso, quanto eu a amo. Então, para mim, é igualmente emocionante ter todas aqui, né? Eu conheço a Rita e você sabe disso, para mim também é bem emocionante. Estou muito feliz com todas vocês aqui, muito mesmo. Nós também agradecemos, com certeza. A gente também está feliz de estar aqui. Vamos começar? Eu quero que vocês conheçam em primeiro lugar, apesar de que muita gente conhece, né, ela, mas eu vou deixar ela se apresentar, tá bom? A minha avó, Dona Rosa. Bom, o meu nome ela já falou, né? Rosa. Eu sou a matriarca dessa cambada toda. Então, eu sou mãe, sou avó, bisavó e tataravó. São 5 gerações. A minha tataraneta hoje não veio, está na escola, e ela é terrível, ela não para quieta, então deixaram ela para trás. Mas está faltando a minha tataraneta aqui hoje. Mas as mulheres da família estão todas aqui, só falta ela. Vai, mãe. Bom, considerando que ela é a matriarca, a futura sou eu, né? Então, por enquanto, sou eu a mãe, a avó e bisavó da terrível, que não pôde vir hoje, com 6 anos de idade. Mas realmente é uma dádiva. É uma dádiva o que eu vivo. É uma bênção, né? É, Deus deu, né? A gente tem que engolir. Gente, ela vai assistir o programa. Tadinha da Sara. Ó, eu acho assim, é um privilégio. Eu tenho hoje 61 anos, sou filha dela. Eu tive uma criação severa, eu tive uma escola do ensino severo, e no severo do sentido assim, pais, mães, a gente obedece, escola, professores, a gente obedece, então nós somos criados para isso, né? Criados para isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que eu sou, de quem eu sou e do que eu criei, né? Se não fosse ela, não seria eu. Se não fosse eu, não seria ela. Com certeza. Oi, meu nome é Emily, eu sou bisneta, neta, filha e mãe da Sarinha. A terrível. Vai, Rafa. Oi, eu sou a Rafaele, eu sou a filha da Dani, neta da Rita, bisneta da Vó Rosa e tia da nossa princesa Sara. Sara, mas a gente te ama. Porque a Sara, na verdade, é a nossa evolução. Junta todas as mulheres deu numa só. Né, vó? Não é, vó? É uma mistura. Ela tem um pouco de cada um. 5 em 1. Não é? 5 em 1. É do chão ao teto, com certeza. Só que a Sara, nas paredes. Só que a Sara, ela se parece bastante, assim, fisicamente, né? Porque ela é mais clarinha com nós mulheres, as branquinhas, né? Aqui, né? A Sara é mais clarinha que nem a gente. Já meu neto, que a Emily tem outro filho também, meu neto querido, o Denis. Beijo, Denis. Ele já é mais moreninho, já puxou mais pra Emily. Que é o nosso Guigo, né, mãe? É o Guigo, o nosso Guiguinho. Chama de Guiguinho. Então, vamos lá, gente. Eu vou perguntar uma coisa importante, eu vou começar com a minha avó, porque sem ela, isso, lógico, não estaria acontecendo, né? Porque ela realmente é uma mulher maravilhosa, forte, determinada. Foi uma mulher, eu acredito, que à frente do seu tempo, sim,
porque foi uma mulher que casou muito cedo, mas eu quero que ela conta brevemente a história dela, porque é importante. Ela é uma mulher que nasceu em 1946, né? Numa época onde tudo era o oposto do que é hoje. Então, eu dou a palavra a ela porque é muito importante, porque ela é a sabedoria, né? Bom, não dá para contar tudo muito detalhado, porque é longa a minha história, né? Mas eu casei muito criança, engravidei em seguida, com 2 meses de casado, já estava grávida de 1 mês, e não sabia como ia nascer essa criança. Era assim que a gente era educado, a gente não sabia de muita coisa. Então foi muito difícil para mim. Quando eu estava com 7 meses de gravidez, é que eu fui saber como que nascia, porque eu perguntei para uma vizinha. Porque ela veio perguntar para mim se seria de cesárea ou de parto normal. Falei, vai cortar a barriga, foi essa a minha resposta. Vai cortar a barriga e tirar o neném. Ela falou, não, você pode ter um parto normal. Eu falei, mas como é esse parto normal? E a sua mãe não explicava, né, vó? Não explicava. As mães não né? explicavam. Era muito difícil. As minhas avós não explicavam. Então a gente sabia por intermédio de amiga. Tinha uma amiga muito legal, que a gente morava no mesmo quintal, que era várias casinhas. Gente, fui muito pobre. Eu casei com uma pessoa que, meu Deus do céu, eu já casei passando necessidade. Então, porque ele não tinha condições. E orgulhoso demais para pedir ajuda ao meu pai. O pai dele também não podia ajudar. Então, até foi aquilo muito que nós difícil. falamos dos homens, né? Os homens Foi muito nunca difícil. falam, né? E sempre eu entendi, fui ensinado assim, que o homem é o provedor de tudo, tem que ser. Só que ele não tinha condições de ser o provedor e não deixava trabalhar. Mulher que trabalhava fora não prestava. Olha só como é que é, né? Mas Hoje em isso dia é na o contrário, época, né? Gente, se não hoje eu trabalhar, é posso, preguiçosa. eu posso falar aqui de dentro do meu coração. Eu não acho errado a mulher ajudar o homem, embora ele tenha que ser o provedor. Com certeza. Ele tem que ser o provedor. Precisou de ajuda, nós vamos ajudar. Eu criei meus filhos trabalhando fora, fui trabalhar na marra, querendo ou não a família, mas eu fui trabalhar e criei meus filhos com bastante dificuldade. Mas aprendi, logo que a minha mãe começou a acordar para a vida, que eu já tinha os 3 filhos, ela falava, minha filha, uma vez eu falei isso para você não tinha nem casado ainda. Estava para casar. Mas eu expliquei para você, nunca se esqueça que mulher é luxo, só tem quem pode. Tá ouvindo, Olha aí, né? gente? É, para você ver, cara. Sua mãe tinha quantos anos, cara? Quando ela faleceu, Não, quando ela se casou, vamos lá. minha mãe, ela casou com o meu pai, eu acho que ela tinha uns 18 anos. Também casou nova. Casou nova. E a idade dela? Você lembra o ano que ela nasceu? Minha mãe é de 66. Já fica mais próximo da minha mãe também. Isso. Então, foi uma mãe jovem. E você, mãe? Fala um pouquinho. Eu era porra louca. eu cresci num lar, eu vou dizer para vocês, ó. Eu não vivi o amor, mas eu vi o amor. Eu vi meu pai amar minha mãe. Segundo marido, né? Porque o primeiro não durou nem 3 anos. Gente, detalhe. Vamos A minha avó considerar. casou 3 vezes. Amém. Vamos considerar que eu não conheci o primeiro, eu conheci o meu pai, né? Eu vi o amor. E aquilo, pai Então é quem você cria. imagina que você vai viver o amor. Não vivi. Mas eu me criei, casei com 16 anos, saí de casa, me casei com uma pessoa jovem, inteligente, diplomado, falava inglês fluente, uma pessoa que me amou muito, muito, muito. Talvez eu não tenha merecido, porque eu não casei com ele por esse amor que ele tinha por mim. Mas eu aprendi a amar, eu convivi, eu amei. Separamos, não deu certo. Eu separei, não foi ele. Mais uma vez me casei. Amei muito, muito. Mas ele não me merecia. E ele não sabia amar. Ele queria dinheiro, ele queria, enfim, né? Mas é a vida dele. Mas eu fui muito amada também por ele. Eu me arrependo da minha vida? Não.
Sou mãe de 6 filhos, 5 homens. Peraí, mãe, põe o microfone mais perto para eles entenderem. Quantos filhos você tem, mãe? Meia dúzia. Não, graças a Deus. Tinha Ó, TV na época. Ó, meia dúzia, ó. Meia dúzia. Inteira. Com esse corpinho. A avó também, vó, levanta. Magrela. Levanta, avó. Levanta. Oi, cuidado. Olha a nossa A avó vira, também, ó. vira, mãe. Olha a A nossa avó também. Modelo. Arrasando. Ó, A né? barra. A família toda Então, assim, bonita. Eu gosto de mim. Isso aí. É. Aí hoje, quando eu vejo a minha filha, quando eu vejo meus filhos, problema todo mundo tem. Ô, Eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho da minha criação. Eu tenho orgulho de ser Rita Helena. Ah, mãe. Vai, Emily, fala de você. Não está funcionando o seu microfone? Não. Oi. Então, gente, eu sou uma bisneta, uma neta muito amorosa, muito carinhosa, uma filha, parceira e uma mãe. Meus guiguinhos. Que é isso, gente? É a mãe dos nossos anjinhos. Eu fui embora cedo de casa. Eu precisava fazer filho mais cedo, né? Aí eu embora de casa. Meu pai era muito bravo comigo. Aí eu conheci o meu marido. E a gente está junto até hoje. Pai dos meus 2 filhos. Na batalha dura da vida. Estamos juntos até hoje. Como todas nós, Quantos filha. anos de casada, Mas Emily? eu já tenho 11 anos com ele. Bem novinha você casou, né? Bem novinho. Ele me conheceu com 16 anos. Bem nova. Mas a gente tá aí, né? Firme, junto, brigamos pra caramba, mas a gente tá junto. Emily, deixa eu te perguntar. Pra você, a referência dessas mulheres, como você se sente? O que te reflete? Eu conheço muito bem tua mãe, eu sei bem como ela é. Mas pra você, como filha, a visão. A visão que eu tenho é que eu tenho que ser 2 vezes mais forte, porque eu tenho que honrar essa geração que nós temos. De mulheres fortes da nossa família, que já vem desde a minha avó, da minha bisavó, que é a dona Rosa, depois ela, depois a minha mãe. Principalmente ela, a minha mãe, né, por estar muito mais próxima de mim, ela é uma pessoa de orgulho, que sempre estudou, trabalhou, sempre me mostrou o que eu tenho que fazer para ser uma mulher digna, né? Nunca depender de homem, sempre ser independente, ela sempre me ensinou, ela falou assim: filha, eu não te criei para você ser mãe, te criei para você ser você. Mas deixa eu colocar um detalhe. Quando eu falo para ela, para não depender de homem, enfim, é não depender financeiramente do homem. Porque, num caso de alguma coisa não der certo no relacionamento, ela pode ter a opção de sair desse relacionamento sem com que ela saia prejudicada ou Sem que ela nada, não ou com sem nada ou sem dificuldades, opção. Exatamente. Então, quando eu falo, né, que a gente tem que ser, quando eu falo para as minhas 2 filhas, vocês têm que ser independentes, têm que estudar, porque meu pai falava muito isso para mim. Você tem que estudar, minha filha. Você tem que, ao contrário um pouco da minha mãe. Minha mãe falava assim que eu tinha que aprender a lavar, passar, fazer tudo bem certinho, né, para ser uma boa esposa, cuidar dos meus filhos, porque era essa visão que ela também tinha, que ela aprendeu. A criação dela, né? Não é, Rafa? Não, e é o que eu queria pra mim. É o que eu É. Deus que me Criada livre. pra ele. Minha mãe nunca me ensinou a lavar uma roupa. Eu lamento É as como se- feministas. Eu sou feminina. Eu nasci para lavar, passar, cozinhar, arrumar, bordar, ficar em casa, assistir televisão. Eu nasci para isso. Pô, mas eu Fazer sou o quê? feminina, mas eu não linda, nasci, não né? nasci pra lavar roupa, não meu nasci lado pra mais limpar a casa. A gente não tem que nasci pra fazer, isso. Fica claro, eu sou uma mulher violenta, eu sou brava, Violenta. meus filhos sabem disso, mas o meu lado masculino é gay. É gay. Eu sou feminina. E Ô, vó, você escuta isso, você fica doida, né, vó? Não, eu fui criada por ela, foi ela que me criou. Filha, faz mais de 50 anos que eu enlouqueci. Abafa, né, vó? Gente, não, a minha avó, pra minha avó aguentar nós não é fácil, não, gente. Não é fácil. Porque é um bando de pessoa totalmente diferente uma da outra, né, vó? Criações diferentes. Os filhos da minha avó são Épocas diferentes diferentes, também. né? Não é O fácil, microfone tá não. funcionando? Mas é diferente, ó. Na questão evolução é assim. Vocês conhecem a avó. Eu conheci a mãe. É. Aí eu conheço a filha. Ela conhece a mãe. Mas é. Ela conhece a neta. E, incrivelmente, somos as mesmas pessoas. E eu continuo mas dando divisões- palpite em todas. Não, mas a Não, visão é mas diferente. Ó, eu tenho 2 netas da mesma mãe.
É como a água e o vinho. Sim, Essa porque e essa por mais são que a muito gente diferentes, tente criar, né? São assim, diferentes. eu vou Ser falar, humanos diferentes. Né? Por exemplo, eu também sou mãe, né? A Dani, todo mundo conhece os meus filhos. O mais velho tem uma personalidade totalmente diferente do mais novo. Filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas são seres humanos totalmente Criados diferentes. da mesma forma. E criados da mesma forma, com a do mesmo jeitinho. Mas são totalmente diferentes. mas eu por causa da Que o questão ser do humano- do eu, ser né, do humano, seu do- espírito, é. da sua, né, do que você Seu é, do eu. seu caráter, do seu eu. Eu falo assim, eu tenho a Emily com 25 anos, 26, né? 26 anos. A Rafa com 16. Então, assim, é 10 anos de diferença, mas são 10 anos que realmente fazem uma diferença grande. Muito grande, Por quê? né? Mas por causa de mim. Porque eu fui mãe aos 18 e fui mãe aos 28. Eu, mãe aos 18, eu cresci praticamente com a Comigo. Emily. Sim, cresce junto com o Sim. filho. E eu nunca tive assim... A gente vai aprendendo a ser mãe sendo mãe, né? Exatamente. Os Da filhos que Rafa, nos ensinam a Eu ser já mãe. tinha 2 filhos quando a Rafa veio. E o mais maluco é que quando eu engravidei da Rafa foi muito, muito desesperador para mim. Porque eu tava. Porque lógico, eu falo que eu comecei do final. Eu também. Eu casei antes para tive filho e deixei o estudo de lado, deixei a formação, né, para depois. E eu estava terminando a minha faculdade quando eu engravidei da Rafa. Então a Rafa, a princípio, para mim, era como se fosse, putz, vai me atrapalhar. Ela vai me atrapalhar. Foi uma Você gravidez. veio chorando contar Tia pra tá mim. Não, mas e engraçado que normalmente as primeiras Vamos pessoas ela que aqui. sabem sempre da gravidez é minha mãe e minha avó. Minha avó é a primeira porque minha avó me ajuda muito, sempre me ajudou. Né, financeiramente também é uma coisa que foi a base para mim. Se minha avó não tivesse me dado o ofício que eu tenho hoje, graças a ela, eu devo isso a ela. Enfim, é muito importante. Depois a gente vai falar sobre essa parte também, que é muito legal. Mas a minha família me apoiava. Engraçado que eu chegava no desespero para contar para elas, em vez delas pegarem, como grande maioria, né, xingar, falar, né, pô, de novo. Não, mais um que venha com a saúde, que venha abençoado. Feliz, né? Isso. Não, eu desenhei. Isso, mas isso me dava a estrutura para Velhinha, aguentar aquele nasceu pra baque. mim, Porque ela era a parece terceira comigo. filha. Você imagina, a terceira filha terminando minha faculdade, puxa, é como se o meu sonho fosse destruído por um Que filho. isso, mano. Mas foi o que eu Mas pensei, podia ter- gente, eu sou gente, humana. devia ter Foi o que eu sido pensei. homem, não mulher. Parar de novo, né? Diferente de você, minha filha. Quando eu descobri que eu estava grávida de você, foi um desejo maravilhoso. Eu queria. Só que, engraçado, né? Tudo na vida é para aprendizagem. A Rafa, das duas, ela é a mais parecida comigo, é parceira, porque a Emily casou, teve filho, então ela criou a de família casa, dela, né? ela saiu É. de casa, né? Mesmo que A a força, Rafa- né, Emily? Mesmo que A a Rafa força. teve mais juízo até agora. Mas eu não largo o osso nem ferrando. Mas não, é minha parceira de trabalho comigo, tá aqui, né? Nossa, né, vó? E é assim a evolução. Eu acho engraçado isso. Mas de tudo isso, são pessoas diferentes, são criadas com a mesma mãe, foram criadas com o mesmo pai, mas têm personalidade diferente mesmo, pensam diferente. Graças a Deus, eu acredito que isso também deva ser pela evolução do próprio mundo. Né? É igual minha avó foi criada, que ela tem que casar, não sei o quê, ter os filhos, cuidar da família, abaixar a cabeça para o marido. Né? A minha mãe já foi criada um pouquinho melhor que a minha avó. Entrelaçado no relacionamento, É. né? Peraí, eu falo, eu também falo, né? É. Eu tenho voz, a gente tem voz. Aí Exato. minha mãe foi criada de uma outra forma. E aí ela me criou de uma outra forma. Só que quando chegou em mim, engraçado, né? Eu falo isso. Eu tentei fazer diferente de tudo que elas fizeram. Por quê? Porque eu queria criar filhos diferentes do que eu fui e do que elas foram. Eu queria que elas fossem muito melhores. Eu sei que o que a gente deseja, minha avó fala isso, o que eu desejo para vocês não é o que acontece, mas a gente deseja o melhor. Por mais que às vezes a escolha deles não é a nossa escolha, eu acho que a gente deseja para os nossos filhos o que é melhor para a gente, para que eles sejam melhores do que a gente. O melhor, para que eles não mais, sofram. que eles sofram menos. Exatamente. A Rafa, ela pode falar. A vida dela é totalmente diferente do que a Emily foi. Fala um pouco como é você na sua vida, na sua Nenhum liberdade. filho é igual ao outro. Não, mas na liberdade de vida. A liberdade Exatamente, de não vida. tinha Eu creio liberdade. que o mundo da Rafa é bem diferente de todos os nossos mundos. Total. Pega Todos. a Rafa e a avó, que é as extremidades, gente. Tanto que eu me assusto quando ela fala que, tipo, na minha idade já tinha 3 filhos e tal. Gente, eu falo assim, gente,
Eu com 16 anos. Uma criança, Eu sou uma né? criança, ainda fico brincando. Gente, eu sou uma criança. Joaquim, você sabe, meu filho, né? Tem 14 anos. Joaquim brinca de brinquedo, videogame, é uma criança. Porque a gente não tem essa necessidade de ir direto pro mundo. De Mas fazer é 18 anos, gostoso. já ser Eu cresci adulto. com meus filhos, gente. Eu brincava A com gente Ah, não vó, tá só se for falando pra que isso é você. ruim, vó, pra você. Eu perdi muitas Pra baladas, sua muitos época rolês. foi muito bom. A gente não tá falando que isso é horrível. É que pro mundo de hoje, na minha geração, isso é muito assustador. Porque assim, se eu tenho um filho agora, eu vou acabar com toda a minha vida. Eu tenho um futuro pela frente, eu tenho faculdade, eu tenho um futuro. Eu Não é acabar com a sua vida, vai acabar protelar o vai mudar totalmente o seu meu roteiro, futuro. Isso. Entende como é uma coisa não... Coisa grave, né? É uma forma... Não, porque não é acabar, é apenas protelar, mas fica tudo mais difícil. Com filhos, Fica tudo demais. fica Porque eles mais vêm em difícil. primeiro lugar sempre. Exatamente. Então eu tenho que deixar eu em segundo plano e eles em primeiro plano. Entendeu? Então o meu futuro não vai ser só meu futuro, vai ser meu futuro com eles. É o futuro Exato. deles. Então, essa visão que eu acho legal, tipo, me preparar, organizar financeiramente, tudo, tá tudo bonitinho. Pronto, agora vamos ter os nossos filhos, né? Isso. Com tudo pronto. Mas, óbvio, acontece, mesmo nessa geração, de ficar grávida cedo. E é bem difícil mesmo. A gente foi criada, Dani, nos anos 90 ali, né? Então, assim, início de 2000 eu tinha 14 anos. Eu já não era tão criança como os meus filhos são. Eu já era uma mocinha, né? Assim, claro, tinha uma ingenuidade, eu creio que a Dani também, mas a gente já pensava em namorar, já pensava em casar. Não é isso, Dani? A gente já era meio que criada, brincando de boneca, de família, de casinha, já pensando no sonho do casamento. Uma coisa da geração da Rafa, que eu noto, é não ter esse sonho imediato de um casamento, né? De uma família. E sim de uma carreira primeiro, né? Tanto que o Pra maior depois medo estruturar. É casar. O né? maior medo da minha geração é casar. É. Você a gente pergunta, percebe. você quer casar? Não, pelo amor de Deus. Mas casa aqui também é bom, mas espera, Sim, né? não, Espera. lá pra frente. Mas assim, é uma coisa que a gente se assusta. A gente, tipo... Quando eu era adolescente, né? Acho que a Dani é a mesma coisa. As conversinhas era tipo assim, sonhar e quando eu casar, quando não sei o quê. Mas e a roupa, eu tudo, tive, né? a gente ainda teve essa chance de sonhar. Por exemplo, minha avó casou com 14, Era com obrigada, 13 anos. né? Ela teve filho com 14, com 15, com 16. Ela não teve Tinha como escolha. sonhar. Ela não, agora às vezes eu coisa- questiono ela, vó, mas como? Põe o Microfone, fala vó. no microfone. Ela sonho nem possibilidade de melhor. É isso que eu vejo. Então eu falo, caramba, né? Eu acho triste, de verdade. Sim, assim, sim. Ela fala, mas foi bom porque eu cresci. Porque foi só isso que ela viveu. Mas se ela tivesse vivido a infância dela correta, da adolescência, poderia isso, ser diferente. Mas, Na verdade, quando eu olho para vocês, né? Quando eu olho para minha mãe, temos 16 anos de diferença. Microfone. Mãe. Então, o nosso bloqueio é o respeito, porque ela é a pessoa que me colocou no mundo. Mas na nossa condição, nós não vivemos a infância. Né? Ela, pior do que eu. Eu perdi a adolescência. Porque mesmo casando, eu não tive adolescência. Eu tinha uma casa para criar. Estava grávida. tinha filho, né? E depois nasce a criança. Então, assim, dos nossos mundos, o dela foi pior. Aí ela cresce, porque eu lembro da minha mãe brincando com a gente. Assim como vocês vão lembrar, eu brincando com vocês. Né? Então, nós crescemos com os nossos filhos. Agora, qual o tempo de amadurecimento? Eu me lembro que aos 25 anos, acho que 25 anos, eu acordei e disse para meu marido, gozado, eu estou me sentindo pronta para ser mãe. Só que aos 25 anos, eu já tinha 3 filhos. E aí, quando você se sentiu pronta para ser mãe, já era mãe. Pronta para ser mãe. Caramba. Eu acordei Mas, e sabe, senti isso. aí eu discordo de vocês. Eu aprendi tanto com a minha mãe, com as minhas avós, com as minhas avós não, com uma avó, porque a outra morava longe, né? Mas eu aprendi tanto antes de casar. Gente, eu casei sabendo cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, bordar, eu sabia tudo. Mas é isso que é o absurdo, vó. Mas eu não sofri. Não, Mas eu curti cada gravidez. Máquina.
dentro daquela pobreza que a gente vivia, mas eu curti É o demais. passarinho na essa gaiola, ele vida. não sabe voar. Isso, vamos. Vó, Ela foi criada vó, pra ser uma máquina. É isso que é o você é uma pessoa, você era uma criança, uma menina, aprendendo tantas coisas tão duras antes do Amadurecimento. É um amadurecimento mínimo. A gente mora no mesmo condomínio, eu e a Dani, as meninas. Até hoje eu cuido da minha casa do mesmo jeito gente, que eu minha avó- aprendi. Eu sou impecável. Para Minha você casa é ter uma impecável. noção, tem uma coisa muito engraçada. Né, vó? A empregada uma vez confundiu o pano de prato com o pano de chão, de tão branco e limpo que é. Na gaveta. Aí Eu vocês têm mandei ela noção embora. de como é que é na casa da avó. Mas na casa da avó, sempre para nós, para mim, para Emily, eu acredito, para Rafa, sempre foi a melhor coisa do mundo. Porque na casa da avó a gente tem tudo que a gente não tem na nossa casa. Exatamente. Que é, primeiro que é só amor. A gente não tem muitos não. A minha avó foi uma avó sensacional, assim, mas minha avó não tinha muito não comigo. É porque eu também era uma menininha boazinha. Comigo também não. Um anjo. Comigo também não. Mas assim, a casa da minha avó sempre foi um lugar de acolhimento, né? Tinha comida gostosa, ela pergunta, até hoje ela pergunta o que a gente gostaria de comer. É que a gente está meio tudo de dieta, né? A gente vive de dieta. Mas a avó, ela ainda, eu falo que, porque minha avó, ela é, na real, a minha avó é uma pessoa assim sensacional. Ela é além, né? Eu falo que ela é além. Por mais que eu falo para ela, às vezes, ela fala que eu sou brava com ela. Não é que eu sou brava. É que, às vezes, eu quero que ela veja o mundo de uma outra forma. Eu sei que eu não vou mudar ela, porque ninguém muda. Mas eu gostaria só que ela abrisse mais os olhos para as coisas que estão na frente. Porque, como ela mesma fala, ela é uma mentora espiritual. Ela tem um monte de pessoas que seguem ela. Porque tudo que ela fala funciona, dá certo. Então, poxa, usa para ela um pouco isso, né? Do mesmo jeito que ela fala para as pessoas, eu queria que ela usasse na vida dela um pouco do que ela fala para as pessoas. Mas eu uso muita coisa. Meu Deus. Porque ela Agora, é muito... uma coisa que eu não vou mudar nunca. É o amor que eu tenho nos filhos da minha família inteira. Se um não dá bem com o outro, se um está virando a cara, quanto que já aconteceu, isso está me matando. É complicado. A família começando a separar, né? Isso está acabando comigo. Mas cabe a nós fazer essa união novamente. Vinda Eu acho que é um longa, vó. consenso. É um consenso. Acho que a união faz a força. Agora, a partir do momento que a gente alimenta a desunião, alimentando o mal-querer, as palavras ruins, você afasta. Agora, não é a nossa família. Eu acho que o mundo está assim. A nossa família faz parte de um contexto Então, só. mas você sabe o que é? Eu penso assim, eu não deixei de amar nenhum de vocês. Eu amo com paixão todos os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tudo. Eu sou uma mulher que eu sofro por amar demais. Sim. Então eu sofro por amar de menos. Eu também sou. Mas eu vou morrer sofrendo por Não, amar demais. é bem Então eu claro. fico Mas você não está triste. errada, você Ó. está Você certa. tá super Eu fico triste certa. quando eu estou sozinha, passa um final, porque eu estou sozinha hoje, gente. Porque eu casei pela terceira vez, graças a Deus estou divorciada, feliz da vida, mas estou só. E me faz falta essa família toda, essa a bagunça. unir-se junto. Mas é o Eles falaram destino, agora gente. que vai passar É a o Páscoa destino, não tem comigo. como. Que eles vão passar a Páscoa comigo, porque a Dani vai viajar com o amor dela. E eu estou feliz da vida que vai ter uma farra na minha casa. Lógico, depois Eu da vou pra farra praia. todo mundo limpa. Eu vou ficar longe. Tem que limpar. Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Estava falando sobre personalidades das meninas e eu lembrei, né, personalidades diferentes, então vestimentas diferentes. Total, e isso né? eu estava Repara, notando, né? Elas se vestem completamente diferentes. E a Emily, eu noto assim que realmente ela tem uma outra personalidade bem no visual. Emily, essa roupa aí, me fala um pouquinho dela. Tá Terrível. linda. Então, essa roupa Terrível, é vó. Essa roupa aqui. Mas eu não Mostra posso pra falar gente. Eu muito, tô filha. encantada Toda com as duas, né? lindona. Mas eu não posso falar muito, sabe por quê? Tem gente? mexã? Tem mexã essa roupa? Então, essa roupa aqui eu comprei de uma amiga minha. Quem quiser seguir, o arroba é que bonita, botique que bonita, arroba que botique que bonita. Seguem lá. Ela tem uma roupa mais linda do que a outra e não é caro, gente. Tranquilo, de boa, dá pra... Ela parcela. Adorei isso, adorei. Ela parcela. Grava com a propaganda aqui, ó. Coloca, já fala. É, A minha mãe eu também está aproveito. usando Eu uma não roupa posso dela. falar muito sobre Olha roupa, que gente. linda.
Sabia? Eu tô com a idade que tô e não gosto de me vestir como velha. Mas eu vou Eu aproveitar, não me deixa visto como rapidinho, velha. vó. Minha avó não se veste como velha, não. Não, eu gosto de roupa. A minha avó Desculpa, é os velhas, peitão de fora, Fala, viu? cara. Mas eu vou aproveitar a deixa das roupas. É importante. Né? Quero mandar um beijo pra Karina Tessaroli. Karina Tessaroli com 2 L's. Pra quem seguir no Instagram, o @ dela, ok? Ela que veste aqui. Agora eu também eu vou fazer isso. Vai desfila, cara. Que linda! E em breve a Karina ela vai trazer aqui um desfile, tá? Uau, aí legal. Bom, E bom, bom. a loja física atualmente é no estúdio delas, tá bom? Gente, segue lá. Ah, Aproveitando, beijo, pra Di. Diana Gomes. que Logo, faz o meu nos próximos programas, cabelo. volta o quadro dela, né? Exato, o quadro dela volta. A galera tá Gatíssima. perguntando cadê o quadro, né? Ela tá reorganizando. Vai Isso. fazer coisas lindas pra trazer pra vocês estarem acompanhando. Posso comentar uma coisa? Deve. Por favor. Você que também deve falar gente- da roupa. Ai, não, hoje não. Apesar que esse corset é maravilhoso. É lindo, tá perfeito. Linda. Sim. Eu fui na casa da avó Rosa, que a gente tava falando que ela não gosta de se vestir como velha e tal. Eu fui na casa da avó Rosa. Eu falei, vó, você tem Pega as roupas dela, é isso? Todas nós! essa camisa aqui é dela. Todas nós! Esse sapato é da minha avó. A gente fala assim, vó, temos que sair. Ela, vem aqui. Gente, é sério. Aí eu fui pedir uma camisa pra ela branca, que eu queria usar uma camisa branca. Só tem camisa branca transparente. Ela só tem camisa transparente, diva. É que minha avó tem silicone. Ó, ela vai trabalhar. Silicone. Muito silicone. Peitão de Pelos fora. peitos, Eu gente. tenho silicone. Ela tá comportada hoje. Eu queria uma coisa simples, branca. Tá toda arrasadora, trabalhada assim. Eu lembrei da Rose, né? Uau. Ai, Titanic, né? É o Titanic, até o Ai, cabelo eu tá. amo. Cabelo vermelho, né? A Kate Winslet Mas tá é pra linda. você ver como é que é. A gente, geração totalmente diferente, mas aonde a gente vai, E quando quer gostos roupa, iguais, na casa da vó. avó. A avó tem Bisa, todas né? as A gerações. Bisa. Não bate. A Bisa. Ela pegou uma saia minha lá que ela gostou, que eu não uso Ela porque não ela sai devolveu de mais? velha. Ela adorou. minha avó Já toca usou ontem sai mesmo. do Azul, velho. longa. Ó, Com eu a falo assim, fenda a avó tem Uma roupa pra fenda. todo mundo. Ah, eu vou lá. Ela tem roupa pra todo mundo. Mas é assim, teve uma época que eu tava muito fora do peso, mas assim, muito. Nem me E não fale. servia. E não servia as roupas dela. Mas sempre servia alguma outra coisa. Um sapatinho, né? Uma bijuteria. Batinha. A gente aproveita. Falar nisso, Dani, deixa eu te falar. Deixa eu contar pras meninas aqui. Ganhei peso de novo, não porque eu saí da dieta, né? Teve uma questão de medicação, né? A Dani é nutricionista, todo mundo sabe, e ela cuida da minha alimentação. Só que eu dei um outro bug, eu engordei por causa do corticoide, né? Vocês E têm aí, uma quando desculpa foi- esfarrapada Não quando é, engorda, não. Não é da avó. Gente, Gente, você sabe como é que a a dona mulher só Rosa, né? engorda quando ela não está se gostando. Ela tem que se gostar. Abafa. Mas não, essa semana eu fui lá, né? mas quer contar que ela perdi emagreceu. 3 quilos. Eu fiquei lá É, com a gente, dieta da é. Dani, que é bem fácil. Gente, mas ó, deixa eu falar uma coisa. Aqui nós somos, né, 3 mulheres. Minha avó não é nutricionista de diploma, mas ela é nutricionista de alma, eu falo, né? Porque É raiz. Espírito. É De igual a verdade, avó. a minha mãe é terapeuta nutricional. Ela é uma pessoa sensacional. E por causa dela eu me tornei nutricionista e minha mãe também, né? Acabamos todo mundo indo para o mesmo caminho. E isso é importante falar, né? A gente, por mais que a gente tenha diferenças, lógico, a gente tem muitas diferenças, mas ao mesmo tempo eu falo que nós todos somos uma extensão da outra. Uma ligação. Uma né? ligação única. E isso, nada e nem ninguém vai poder mudar. Vai separar. Porque somos sangue uma da outra, né? Eu acho que mais do que isso, não tem. É difícil? A convivência é difícil. Porque a gente tem diferenças de pensamento, tem diferenças de vidas. De épocas. De épocas, que é uma coisa que também que pesa acontece. bastante, né? Mas nós aqui tentamos estar sempre próximas uma da outra. Mesmo com tudo, as divergências, mas a gente se ama. Minha avó peca por amar demais, sim. É porque minha avó cria muita expectativa. Eu também era assim. Eu aprendi a lidar com isso. Eu não crio mais expectativa, apenas vivo. Vocês já ouviram falar de uma pessoa que tem medo de morrer porque não vai ver mais a família? Ah, vó, você prometeu até 100 anos, né, vó? Não, Você prometi pra te prometeu 100 agradar. anos, promete vó. cada hora uma Eu coisa para prometi cada um. pra te agradar, mas Na mim, você falou que você lógico não ia vou morrer. viver Eu não 100 anos. consigo. Eu não consigo nem imaginar. Me dói só de imaginar. Não existe. Não tem essa possibilidade. Para mim, ela prometeu que ela não ia morrer nunca.
ninguém Eles morre. querem ouvir, né? A gente fala né? que eles querem ouvir para Por- agradar, né? Porque, assim, eu penso que a família, de fato, é uma extensão, né? É tipo, o DNA dela tá na filha da Emily. Então, A gente assim, carregou, não sim. morre. A gente entende? carrega. Carrega uma Vai da outra. levando, Você vai, sabe, sabe? eu Ninguém venho não morre. insistindo há muito tempo nesta união. E eu estou muito, assim, triste, realmente, da Sara não estar aqui. Porque são anos, olha. Ninguém vai viver isso aqui. Nós temos 5 gerações vivas, ainda no salto, ainda inteira. Na chapinha. Que seja. A chapinha. Da A avó não usa chapinha. chapinha, não, é assim Ainda é mesmo. natural. Quantos usam a chapinha. vivem isso? Tranco, É. barranco, na porrada, na briga, no grito. Não interessa. É. Somos 5 gerações no ano de 2025, onde muitos nem família teve, muitos nem pai conhecem. Eu perdi minha mãe né? recente, né? Sim, e eu Perdi estava junto vó contigo. também, eu não tenho vó, não tenho mais bisavó. Exato. Eu já perdi todos. Perdi minha mãe, Então, minha mãe eu morreu acho que com isso aqui é um valor 53 único. anos. E é mesmo. Né? Minha avó perdeu a mãe cedo, muito cedo. Realmente é muito lindo isso aqui, né? Eu conheço a filha da Emily, inclusive. A Sarucha. Ela, Terrível. você vai morar na minha casa, vai no carro? Se tô indo pra lá. Ela, sério? Beijinho. Gente, mas a Sarinha, assim, ó, ela realmente é uma menina muito esperta, ela tem um gênio muito forte. Muito. Realmente. Todas nós temos o nosso gênio forte, mas ela tem um gênio muito forte. Porque ela é dessa nova geração. Ela tinha prova na escola hoje, não pôde estar aqui, mas ela está presente com a gente falando dela a todo momento. E ela é uma criança também, E né? outra, Que lugar de criança na Marineca, escola gente. estudando. Ó, Tá. puxou as avós dela, porque, gente, eu só sou loira pintada, porque meu cabelo é preto. Ela é bem louquinha. Ela é loirinha, branquinha. Depois a gente manda aí, uma tá foto. dando, Quanto tempo tem? Puxa pra mim. Quanto É, tempo? produção, E aí, Fábio, quanto quanto a tempo gente tem de programa ainda? Ou já acabou? Cadê? Então a gente está encerrando, né? Acabou, gente, acabou o programa. Então, mas assim, vamos dar ideia, tem que trazer de novo. Tem Bora, mais né? história pra contar. Com certeza. Muita. Trazer, Muita, É, muita minha, história. principalmente, Vai é parar. longa. fazer um individual, né? É porque o que eu acho legal é a gente trazer esse público de hoje. Porque Sim. eu e a Sara, apesar tipo, da gente ter uma diferença grande de idade, mas a nossa cabeça é diferente. Você acha mais que tá mais próximo? Do Ah, que a eu tua e a- irmã, por exemplo? Eu e minha cabeça Você da minha tá irmã é mais totalmente próximo diferente. da Sara do que da tua própria Sim, irmã, e não é sendo isso? que é 10 anos de diferença entre Aham. nós três. E eu sou muito diferente da Rafaele. Tipo, Sim. muito. Eu não aceito. Muito. Eu não aceito as como? ideias dela, não aceito os pensamentos dela. Pra mim, ela já é aquela geração Enzo, Insuportável, sabe? né? Geração Enzo, que aceita tudo é Não, mas good eu tô vibes. Não tem regras, tem É princípios. geração Z? Ah, os depressivos. Meu Deus, Emily! Deus me livre. Joaquim do também rock tem umas ainda. coisas assim. Geração Quem depressiva. Quem nunca? Não, mas é Pronto, porque... organizado, mas o Você sofrimento sabe, que eles Eu carregam. vejo a nossa história assim, ó. A capa do livro é... E vai sair um livro, né, Ó. Rita? Você tá escrevendo que eu sei, já tem um tempo. Aí quando abre o livro, né? Aqui está o primeiro capítulo, aqui está o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. A Sarinha. O quarto e o quinto se dividem entre 2 pessoas, né? Por isso que eu E falei, depois mãe, o porque sexto. você fez mais uma Mas se menina. você for olhar, quando você pega a Sara, volta a Sara para Emily. Não é voltar eu e minha mãe? Em tempos mas é. diferentes, mas de uma igualdade. Mas você Sim. sabe uma coisa Incrível. que a gente bem comentou aqui? Eu, lógico que eu gostaria que Deus me desse mais uns 10 anos de vida aí, a gente não sabe, né? Dia de amanhã. 20 anos. Mas uma coisa que eu quero que vocês saibam, são 3 filhos, 12 netos, 9 bisnetos e 2 tataranetos. Então, isso é Humilde. importante para que vocês Poderosa. vão em frente, que vocês vão em frente para ter esse tipo de coisa para contar também um dia. E sempre, Ótimo, gente, Vó. sempre com muito, muito amor. Tá Foi vendo? uma Sabedoria honra. falando. Muito grande ter a Dona Rosa aqui, a Rita Helena, as meninas, né, Dani? Foi pra mim também muito emocionante. Obrigado, Cá. Eu compartilho desse amor com você. Você sabe disso, né? A gente é amiga, não só aqui parceira né, da TV, mas a gente é amiga pessoal. Então, pra mim, isso é também muito... Eu vou chorar. Abafa. Não chore. Eu quero Mas agradecer a todo mundo. É isso, gente. Obrigado. Vocês que
né, estão assistindo a gente. E é isso, família é isso, é amor. Maravilha. A E hora essa das evolução maravilhas. É das isso, maravilhas. É As isso. maravilhosas. Obrigada, Obrigada, Eu gente. acrescentaria Gente. maravilhosas por todos, obrigado por todos vocês. Ué?